botar para gravar. Então, gente, boa tarde, né? Hoje a gente inicia a nossa aula, a segunda parte da eletrostática, né? Porque a gente tinha falado sobre eletrostática, falou sobre o átomo, os elétrons, os prótons, força elétrica, potencial elétrico, campo elétrico, energia potencial elétrica, né? Trabalho da força elétrica, tudo que falava sobre a eletroestática a gente tratou. Depois a gente pulou para a eletrodinâmica, né? Que era o comportamento destas mesmas cargas elétricas, no entanto, não mais em repouso e sim em movimento. Findamos com o eletromagnetismo e agora a gente retorna com os capacitores pelo fato de, para a gente falar de capacitor, se fazia necessário que a gente soubesse um pouquinho sobre eletrostática, mas que a gente também soubesse um pouquinho sobre eletrodinâmica. Então a gente retorna, tá? E vamos dar sequência aqui. Capacitores faz parte da eletrostática, né? Que é o comportamento das cargas elétricas em repouso. E conforme a gente fez durante o decorrer do ano com as nossas aulas, a gente sempre começou com uma pergunta, né? O que é? Uma pergunta que não quer calar, para depois a gente saber o que causa e assim sucessivamente, né? Então, nós vimos lá na eletrodinâmica que existia geradores e receptores elétricos. E a gente definiu geradores como sendo, né, os dispositivos que têm a capacidade de gerar energia elétrica, mas, no entanto, ele gera e fornece essa energia que foi gerada ao circuito. É assim que é o funcionamento de uma pilha, né? A pilha normal, não pilha recarregável, esse tipo de pilha aqui, ela é um gerador, porque ela gera a própria energia elétrica e fornece ao circuito. Chega um dado momento que a pilha para de funcionar, porque ela foi gerando, fornecendo, e até que se esgotou esse fornecimento. Ok? Então, nós sabemos que a pilha, ela é um gerador, mas essa mesma pilha, quando é a pilha recarregável, ela se torna um bipolo reversível. A gente falou um pouquinho sobre isso, que é quando ela tem a capacidade o dispositivo tem a capacidade de funcionar tanto como gerador quanto receptor, né? Então, a pilha, no momento que ela está sendo utilizada, ela está funcionando como um gerador, que ela está gerando e fornecendo, mas quando ela descarrega, a gente conecta no carregador e faz com que ela recebe de novo. Então, nesse momento, ela tá sendo utilizada como um receptor. Falamos também que a bateria do telefone é um bom exemplo de um bipolo reversível, né? Funciona tanto como gerador quanto receptor. Então, a pilha, enquanto ela está gerando e fornecendo. A pilha, quando ela está trabalhando como sendo um receptor, ela está recebendo e consumindo. E aí ficou faltando a gente falar sobre o capacitor, porque o gerador gera, fornece, o receptor recebe e consome, mas nenhum dos dois eles têm a capacidade de armazenar. E aí vem a ideia do capacitor. Então, o que é um capacitor? É um dispositivo que tem a capacidade de armazenar cargas elétricas, em outras palavras, energia elétrica. Então, isso aqui é como se fosse internamente um capacitor, né? Ele é constituído de duas placas, com uma diferença de potencial, né? Mais adiante a gente vai ver o que é o dielétrico, que seria um isolante que existe entre as placas, e aí a gente vai falando progressivamente. Então, partindo desse pressuposto, né, nós falamos, a gente até chegou a iniciar um comentário sobre os tipos de materiais dielétricos. Esses materiais ele tem de várias formas, algumas que podem ser citadas como sendo porcelana, micro, teflon, celulose, entre outras, né? E a gente deixou a definição do que é um dielétrico, que é um material isolante que tem a capacidade de se tornar um material condutor, quando esse é submetido ao valor de um campo elétrico qualquer. Então, ao mesmo instante que ele está funcionando como um isolante, ele a qualquer momento pode se tornar um capacitor, ou pode se tornar um condutor. É isso que a gente falou, né? As aplicações onde que a gente encontra muito os capacitores em sensores, osciladores, fluidos de ruídos, entre outros, né? Em conjunto de bateria também, radares e
o que é mais comum a gente vê é aqueles de reator de lâmpada, lâmpada a vapor, né? A vapor de sódio ou a vapor de mercúrio. Aí a gente viu como que funciona o capacitor. E aí a gente, eu acho que findou aqui, né, o que é um condutor em equilíbrio eletrostático. Um condutor encontra-se em equilíbrio eletrostático. Vale ressaltar que aquela velha máxima do equilíbrio continua valendo. Quando que um corpo, um condutor que seja, está em equilíbrio? Quando o somatório das forças que atuam sobre ele, ela é nula, né? Então, quando ele apresenta um movimento ordenado de cargas elétricas, verifica as seguintes propriedades: o campo elétrico resultante, né, o resultado deles é nulo nos pontos internos do condutor. O potencial elétrico é constante em todos os pontos internos da superfície do condutor e é chamado de potencial elétrico do condutor. O vetor campo elétrico é perpendicular à superfície do condutor, e se o condutor estiver eletrizado, as cargas em excesso distribuem-se pelas extremidades desse condutor. Então, conforme a gente pode verificar aqui, ó, a gente consegue colocar em prática todas essas 4 características. O campo elétrico resultante é nulo nos pontos internos. Então, em todos os pontos internos aqui, A, B e C, A e C, né, o campo elétrico resultante é nulo. A segunda característica, o potencial elétrico é constante em todos os pontos internos da superfície do condutor, e é chamado de potencial elétrico. Então, entre os dois pontos A e C, que existe uma diferença de potencial, porque a gente tem o potencial A e tem o potencial C internamente. O vetor campo elétrico ele é perpendicular à superfície do condutor. Então, a superfície do condutor é essa daqui, e o campo elétrico ele está nessa direção, então formando um ângulo de 90 graus, o que faz com que ele seja um campo elétrico perpendicular à superfície do condutor. E por fim, né, se o condutor estiver eletrizado, as cargas em excesso distribuem pela superfície externa. Então, né, aqui ele está eletrizado e as cargas vão ser redistribuídas externamente dentro do condutor. Então, onde esses maisinhos aqui são as cargas na superfície interna. Então, a primeira garantia que nós temos: como que eu tenho a certeza de que o campo elétrico interno é nulo? Porque o campo elétrico no ponto A obrigatoriamente tem que ser igual ao campo elétrico no ponto C. Quando eu fizer uma diferença entre esses dois campos elétricos, A menos C ou C menos A, a gente vai ter um campo elétrico resultante igual a zero, porque ambos são iguais. A segunda ideia aí é quando os potenciais são constantes. Então, o potencial que está atuando no ponto A, o potencial no ponto B, no ponto C e no ponto D, ele é igual. Então, internamente, dentro da superfície condutora, tem-se o potencial constante. E aí, a gente tem a primeira formulazinha que a gente vai precisar aplicar, tá? E à medida com que a gente for utilizando, é mais fácil de obter esse entendimento. Então, a primeira ideia que a gente tem é a capacitância, que é a mesma coisa que capacidade de um condutor isolado. Como que a gente entende essa capacidade? Essa capacidade eletrostática, ou seja, a capacidade de um condutor isolado, é uma grandeza escalar e positiva. Então, esse C aqui, ele tem que ser sempre positivo, tá? Que mede a capacidade de um condutor para armazenar cargas elétricas. Então, primeira coisa, o que a gente definiu? O que é um capacitor, né? O capacitor nada mais é do que a capacidade de armazenar cargas elétricas. Eu acho que a gente até chegou a comentar, né? Quando se tem um reator de lâmpada a vapor, ou de sódio, ou de mercúrio, que seja, internamente dentro do reator tem um capacitor. E mesmo se a gente desenergizar o circuito e a gente cortar os dois fios, a gente vai tomar um choque, porque internamente dentro do reator ainda vai estar armazenado carga. Então, a função do capacitor é necessariamente essa: armazenar cargas. Aqui, né, a gente poderia até colocar na formulazinha aqui os dois pauzinhos aqui que a gente chama de módulo, porque inicialmente fala que a capacidade do condutor é sempre uma grandeza positiva, porém o potencial elétrico pode ser negativo e a carga elétrica também pode ser negativa. Então, o ideal é que se colocasse entre a carga e entre o potencial os módulos, para fazer com que
essa capacidade for sempre positivo. Porque se a carga for negativa e o potencial positivo, consequentemente, a razão entre esses dois vai dar negativo. Então, coloca todo mundo em modo para que essa razão saia positiva. Então, a gente pode calcular essa capacidade como sendo a razão entre a carga elétrica que pode ser armazenada pelo potencial elétrico, que é esse potencial elétrico interno dentro do condutor. Onde C é a capacitância, ou também pode receber o nome de capacidade de um condutor isolado. Geralmente, geralmente não, necessariamente, essa capacitância ela é medida em Faraday, o nome é Faraday, né, em homenagem ao físico Faraday, mas escreve-se Faraday, onde Q são as cargas elétricas, essa a gente já viu, que é medida em Coulomb, e V é a diferença, é o potencial elétrico entre dois potenciais elétricos, como por exemplo potencial A e B, existe uma DDP, uma diferença de potencial, que a gente pode também chamar de tensão elétrica. Então esse V pode ser tensão elétrica ou simplesmente uma DDP, diferença de potencial, que pelo Sistema Internacional de Unidade de Medida, isso é dado em volt. Da mesma forma que a gente tem um capacitor que é isolado, a gente também tem um capacitor que ele é esférico. Então, se a gente tiver essa animação aqui, aí a gente vai ter um condutor esférico. Como que a gente entende essa ideia da capacidade ou capacitância de um condutor esférico? Capacidade de um condutor só depende da forma geométrica do condutor e do meio onde ele se encontra. Se o condutor é esférico, então, consequentemente, ele tem diâmetro, e processivamente a isso ele tem raio. Como que se calcula essa capacidade de um condutor esférico? Essa capacidade ou capacitância é igual ao raio sobre a constante eletrostática do meio. Essa constante eletrostática, se tratando do vácuo, é aquela mesma constante que a gente utilizou lá em força elétrica, potencial elétrica, energia potencial elétrica, campo elétrico, que era K0, e o valor de K0 é 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. E o raio, o R, representa o raio, porque se o condutor é esférico, então é o raio da esfera. Qual que é a unidade de medida dessa capacidade? A mesma anterior, também é dada em Faraday. Esse Faraday aqui, ele também poderia ser Coulomb por volt. Coulomb por volt é a mesma coisa que Faraday. Para a gente contextualizar aí agora, um exemplo extremamente fácil mesmo, tá? Só para a gente aproveitar as formulazinhas que a gente tem. A primeira, C quer ver, capacidade ou capacitância é igual a carga sobre potencial elétrico ou tensão elétrica, diferença de potencial ou tensão. E quando se tratar de um condutor esférico, essa capacitância ela vai ser dada pelo raio da circunferência em função da constante eletrostática do meio. Se o meio for vácuo, essa constante é 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Esse exercício é exercício very easy, muito fácil mesmo, tá? É só para a gente tentar aplicar o que foi dado aqui. Então, o que fala? Qual a capacidade de um condutor esférico de raio igual ao raio da Terra no vácuo? Então, o exercício quer saber quanto vale o C. Confere? Falando que o raio é igual ao raio da Terra. Esse exercício eu vou até conferir aqui, está faltando alguma informação, provavelmente, Não deu raio da Terra, então não tem como fazer. Vamos só verificar aqui se não tem. Foi dado, eu que esqueci de colocar. Então, só para complementar aqui, tá, gente? Foi dado que o raio da Terra, ele é igual a 6.400 quilômetros. Então, o raio da Terra é 6.400, só que o exercício fala que ele tem o raio igual da Terra. Então, esse raio dessa esfera aqui também é 6.400 quilômetros. Então, a gente faz que o raio é igual a 6.400 quilômetros. Ok? O que falta para a gente entender aqui?
Ah, professor, qual forma que a gente deve utilizar? É C quer V ou C igual a R sobre K? Aí a gente tem que entender. Fala qual a capacidade de um condutor esférico. Então, a gente tem que usar a fórmula do condutor esférico, que é C igual a R dividido por K. Ah, professor, não deu o K, não. Mas fala que é igual ao raio da Terra. E a Terra está no espaço. Consequentemente, qual constante que vai estar atuando aqui? É a constante eletrostática em qual meio? No meio chamado-se de vácuo. Então, aqui nós temos o valor de K0. E o K0 ele é sempre 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Haja vista que esse Newton vezes metro por Coulomb quadrado aqui, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, nada mais é do que a unidade de medida. O valor da constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Só que aí a gente já encontra um primeiro problema. E que problema é esse? Né? A nossa constante aparece Newton vezes metro. E aqui apareceu o quilômetro. Então a gente tem que transformar esse raio aqui para quilômetros. Então como que a gente faz isso? 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, se a gente quiser saber quantos metros tem em 6.400 quilômetros, a gente multiplica por 1.000. Multiplicando por 1.000, a gente vai obter um valor de 6.400.000. Deixa eu conferir aqui, 6.400.000 metros. Como aqui está em potência de 10, se a gente quiser usar aqui em potência de 10, a gente pode. Se quiser deixar do jeito que está, também pode. Então, transformando isso para potência de 10, vai andando com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente poderia usar 6. Só que nesse caso aqui, eu vou pedir para a gente utilizar só até o 5. Por que até o 5? A gente vai obter 64 vezes 10 elevado a 5 metros. Por que a gente não quis andar mais 1 e elevar a 6? Porque na hora que eu fosse dividir aqui pela fórmula, ficaria 6,4 dividido por 9. Então, não daria um valor interessante, né? Não daria um valor, a gente daria 0, alguma coisa, teria que andar com a vírgula de novo para fazer com que esse número fique entre 1 e 9, né? Então, a gente vai fazer o quê? Dividir C é igual o R, 64 vezes 10 elevado a 5, dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Como que a gente resolve isso? Divide os valores primeiro, né? 64 dividido por 9 dá quanto? 64 dividido por 9. Quanto que dá 64 dividido por 9? 7,1. 7,1. Então, vamos arredondar para 7,1, porque deu 1, né? Então, a gente arredonda, não é isso? 7,1, conserva a base, e como é uma divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 5 menos 9 vai dar elevado a menos 4. Unidade de medida de capacidade é Faraday. Essa é a resposta. Mas, vou fazer uma coisa aqui que aparentemente vai tá complicando o que já está feito, mas é só para a gente tentar entender isso daqui. Aqui está 7,1. Quando a gente anda com a casa para a esquerda, aumenta no expoente, correto? Quando a gente anda para a direita, diminui. O que a gente poderia fazer aqui? Eu poderia andar, por exemplo, 1, 2. Se eu ando 1, 2 para a esquerda, para a direita, perdão, a gente vai diminuir 2 no expoente. Então, esse número ficaria 710, conserva a base, menos 4 menos 2 eleva o expoente. Então, elevado a menos 6 Faraday. Por que eu estou fazendo isso? Para falar que a resposta poderia ser 7,1 vezes 10 a menos 4 Faraday,
Ou para a gente familiarizar, 710 microfarad. Por que que isso é interessante a gente fazer? Porque pode vir, né, em questão, por exemplo, de múltipla escolha, o valor com 7,1 vezes 10 a menos 4, mas poderia colocar 710 microfarad, 710 nanofarad, 710 milifarad. Então a gente tem que saber a comandar a vírgula aqui, quando que anda para a esquerda e quando que anda para a direita, ok? A resposta também poderia ter vindo 0,71 milifarad, porque eu andaria uma para a esquerda, tá? Deixa eu até colocar isso daqui, isso aqui também poderia ser 0,71 milifarad, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Então, qualquer uma dessas respostas estaria correta. Por que que a gente tem que saber fazer isso daqui? Porque a resposta poderia ter vindo assim, né, conforme a gente achou o valor, poderia ter vindo assim em microfarad ou poderia ter vindo em nanofarad. Então, a gente tem que saber transformar isso daí, ok? Beleza. A questão 2, né, vai falar o seguinte: um condutor isolado apresenta potencial elétrico V igual a 2 vezes 10 elevado a 5 e apresenta carga 6 microcoulomb. O que é 6 microcoulomb para a gente? É 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, saber que está em micro, tem que transformar para coulomb. Se tivesse em nano, transformar-se para coulomb. Se tivesse em mili, transformar-se para coulomb. A unidade de medida de carga é sempre dada em coulomb. Determine, letra A. Né? A letra A pede para determinar. Letra A pede para determinar a capacidade desse condutor. Então, ó, primeira coisa, faria sentido a gente utilizar essa fórmula aqui? Não. Por que não faria sentido? Essa fórmula é para o condutor esférico. Agora nós temos um exercício para um condutor isolado. Então, um condutor isolado é o C, que é V, né? C igual a Q dividido por V. Capacidade do condutor isolado é igual à quantidade de carga dividido pela tensão elétrica, ou seja, pela diferença de potencial. Então, fala a capacidade desse condutor. A gente quer saber o valor de C. Então, vamos lá. Para resolver, saber o valor de C, a gente calcula. C é igual. O quê? É 6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pelo potencial, que é 2 vezes 10 elevado a 5. Então, a ideia continua sendo a mesma. Opa! Quanto que vai ser o C, a capacidade? Ela vai ser igual 6 dividido por 2, 3. Compete? Então, vai ser 3 vezes 10 elevado a, na multiplicação somos expoente, na divisão subtrai. Então, quanto que vai ser essa capacidade? Ela vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 11, unidade de medida, farad. Essa é a resposta. Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, a gente vai fazer aqui também. Porque ela pode ser esse valor, ou a gente pode falar que essa capacidade é a mesma coisa que se eu ando para a esquerda, aumenta. Se eu ando para a direita, diminui. Então, eu ando uma para a direita, faço o meu 3 virar 30, e aí ficaria 30 vezes 10 elevado a menos 12. E quando a gente tem elevado a menos 12, isso quer dizer que é pico. Como a gente está tratando de farad, né? Então a gente vai ter uma capacidade igual a 30 picofarad.
Precisa transformar isso aqui? Não, não precisa. A gente está fazendo isso só para a gente estar familiarizando com as transformações, como que anda com a vírgula aqui, ok? Então, a letra A está tranquilo. A gente quer saber agora a letra B. Determine, né, a nova carga do condutor se o potencial elétrico, que antes era 2 vezes 10 a 5, passar a ser 8 vezes 10 a 5 volt. Então, a fórmula é a mesma, né? C é igual a QV, Q dividido por V. Só que agora o exercício quer saber qual vai ser a nova carga. Então, a gente quer saber o valor de Q. Por quê? Essa capacidade que a gente acabou de achar aqui, ó, que é 3 vezes 10 a menos 11 Faraday, esse valor não altera. Então, basta a gente aplicar aqui. Ó. Quanto vale o C? 3 vezes 10 elevado a menos 11 vai ser igual a carga, que é o que a gente quer descobrir, dividido pelo novo potencial, que é 8 vezes 10 elevado a 5. O que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. Então, a gente vai passar a ter o quê? Carga que é igual 3, que multiplica 8, 24. Conserva a base. Se na divisão nós estávamos subtraindo os expoentes, na multiplicação a gente vai somar. Menos 11 mais 5, a gente vai obter elevado a menos 6 Coulomb. Compete? Então, elevado a menos 6 Coulomb. Só que não está entre 1 e 10, mas a gente poderia já falar que esse resultado aqui, ele é a mesma coisa aqui, 24 microcoulomb, ou a gente também pode falar que essa carga ela vai ser igual, anda uma para a esquerda, porque 24 é maior que 1 e é maior que 9, 2,4, conserva a base, quando anda para a esquerda, aumenta no expoente, então menos 6 mais 1 vai ficar elevado, a menos 5 unidade medida de carga Coulomb. Ok? Beleza? Antes, pessoal, da gente prosseguir, alguma dúvida, alguma objeção a fazer com relação a esse exercício? Ou tá ok? Tá tranquilo para todo mundo? Tem alguém que não entendeu o que foi feito na letra A, o que foi feito na letra B? Tá tranquilo para todo mundo ou ainda tem alguma dúvida? Pode prosseguir? Por enquanto é tranquilo. Tranquilo até demais, né? Quem dera se fosse tão fácil assim. Então, a gente vai dar sequência, tá? Com esse conteúdo ainda, e se for acabando aqui, a gente vai dar sequência, ok? Então, vamos lá. Exercícios prontos, tá? Aí a gente vai continuar aqui dando sequência. Vale ressaltar, tá, gente, que esse conteúdo de capacitor, ele não é um conteúdo a nível superior tão simples igual tá aparecendo ser aqui não, tá? Mas pra gente o que importa a nível Enem ou a nível preparatório é essa parte aqui somente, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o condensador, que também recebe a mesma ideia de capacitor, tá? É um dispositivo de dimensões reduzidas, com capacidades para armazenar grande quantidade de carga elétrica com baixo potencial. Então, eu tenho um baixo potencial, o meu dispositivo ele tem dimensões que são reduzidas, mas ele consegue, mesmo assim, armazenar uma grande mesmo quantidade de carga elétrica, ok? Todo capacitor ou condensador, ele é constituído por um conjunto de dois condutores. O que são esses condutores? São as denominadas armaduras, que são separadas por um isolante. Esse isolante é aquele que a gente já ouviu lá no iniciozinho, que seriam os dielétricos, né? Que ele pode ser a vácuo, óleo, entre outros. Também é conhecido como dielétrico. Então, se a gente pegar um capacitor internamente, a gente vai ter essa configuração.
as duas armaduras. Essas duas armaduras, elas são condutoras, tá? Elas são condutoras, então, entre essas duas armaduras existe uma diferença de potencial entre essa armadura e essa. Entre as duas existe o dielétrico. Quem que é o dielétrico? É o isolante. Por quê? Se eu tenho duas placas que são condutoras e se eu não tivesse um isolante entre elas, as duas entrassem em contato, fechariam assim o que a gente chama de curto-circuito. Né? A mesma coisa de uma tomada, a gente pegar, né, são três fiozinhos, né? Um é o aterramento e os outros dois são os potenciais. Esses potenciais podem ser um positivo, outro negativo ou ambos positivos, caso for 220. E entre os dois, ao invés de eu ter aquele espaço, eu colocar os dois fios juntos, o que, que vai acontecer? Vai fechar curto. Com o capacitor não é diferente, né? Se as armaduras entrar em contato entre si, esse dielétrico, né, esse isolante, ele não precisa ser gigante, mas ele tem que existir. Porque se ele permitir o contato entre as duas armaduras, consequentemente o curto está formado. Ok? Então, partindo desse pressuposto, a gente já entendeu o que é um capacitor, né, como que ele é constituído internamente. Reparem que lá no exercício que a gente fez, a gente tinha que C era igual a QV, C que é V, e agora virou C que é U. Mudou? Não. O que que mudou? É porque lá a gente importava apenas com o potencial. Aqui a gente vai estar importando com a diferença que existe entre esses dois potenciais. Esse esquema aqui, ó, é como se fosse uma armadura, a outra armadura, e esse espaço aqui é como se fosse o dielétrico a ar. Existe uma distância que estão separando essas duas placas. Então, se eu tenho um potencial, neste caso aqui um positivo e o outro negativo, entre os dois existe uma distância. Essa distância nos dá a ideia e nos permite falar que a gente tem uma diferença de potencial. Então, entre esses dois potenciais existe uma diferença. Essa diferença é o denominado dielétrico. Quem é o dielétrico? É o isolante. Quem são as duas placas? As duas placas são as condutores, que também recebem o nome de armadura. Então, a fórmula continua a mesma. C quer V, só que aqui é C, Q e DDP, diferença entre dois potenciais. Então, se eu tenho um potencial VA e eu tenho um potencial VB, entre os dois vai existir uma diferença. Então, essa diferença vai ser o U. U é igual a VA menos VB, ou U é igual a V1 menos V2, ou U é igual a VY menos VX, e assim sucessivamente. Então, um capacitor plano, ele é constituído de duas armaduras iguais. O próprio nome já fala, além delas serem iguais, elas têm que ser planas e paralelas, separadas por um isolante. Então, aqui, ó, no capacitor plano, nós temos essas duas placas iguais, planas, e entre as duas existe uma diferença, uma distância, né? E essa distância é o que nos concede a ideia do isolante, que é o caso do dielétrico. Então, nesse caso aqui, nós temos um potencial positivo, um potencial negativo. Essas cargas elétricas se distribuem uniformemente sobre as armaduras, que são as superfícies chamadas de superfícies equipotenciais, e o campo elétrico entre elas é praticamente uniforme. Então, essas linhas aqui são os campos, está indicando que ele está praticamente uniforme. Tá? Necessariamente vai ser uniforme? Não, né? Mas ele está bem próximo disso acontecer. E aí, aqui ó, nós temos o capacitor, que é representado assim por dois pauzinhos, lembram? Iguais. E nós temos a diferença entre potenciais, entre dois potenciais. Reparem que o fluxo está indo do positivo para o negativo, e não do negativo para o positivo. Por quê? Porque nós vimos lá na eletrodinâmica que a corrente que a gente tem como corrente usual, ela é a corrente, a gente tem a corrente real e a gente tem a corrente corrente real, e nós temos a corrente convencional. E o sentido da corrente em um circuito, ele é sempre um sentido convencional.
ela é oposto às cargas negativas, isto é, do positivo para o negativo. Para a gente calcular a capacidade de um condutor isolado, nós vimos que é C, que é V, né? Capacidade é igual à quantidade de carga dividido pelo potencial elétrico, ou, né, falando de um capacitor plano, a diferença entre os potenciais. No caso de um condutor esférico, a capacidade ela é o raio da esfera, né, dividido pela constante eletrostática no vácuo. Já no caso do capacitor plano, essa capacidade ela também tem como ser calculada. Só que com um porém, essa letrinha aqui é uma letrinha grega que significa epsilon. O que significa epsilon? É permitividade absoluta. Essa permitividade absoluta ela depende do meio material, mas se for no vácuo, então vira zero. Sempre que aparece zero, é vácuo. Então, essa permitividade, né, absoluta no vácuo, o valor dela é uma constante, tá? Isso também é uma constante, que vale 8,85 vezes 10 a menos 12. Isso aqui não é Faraday, não, tá? Isso aqui é... Deixa eu ver aqui. Vai dar C vezes D, A, C... Então vai dar Faraday vezes metros sobre metro quadrado. Então vai dar Faraday por metro. Então é F/m, ok? Gente,